A cidade de Frost End, no Alasca, não constava de nenhum mapa que eu já tivesse estudado. Não era um destino. Era o lugar onde se acabava quando tudo o resto já tinha te traído. Meu Civic soltara o último suspiro em algum ponto entre Fairbanks e o nada absoluto, deixando-me abandonada numa rodovia que se estendia como uma fita cinzenta por uma imensidão sem fim de abetos e silêncio. O mecânico da cidade, um homem cujo rosto parecia esculpido no mesmo granito das montanhas, dera-me a notícia com todo o calor de um vento de fevereiro. 2 semanas, talvez 3, até as peças chegarem, talvez mais. Eu tinha $87 na conta corrente e um cartão de crédito estourado que já estava 3 meses atrasado. O motel cobrava $60 por noite. Fiz as contas de cabeça, aquele tipo de aritmética desesperada que aperta o peito, e percebi que teria no máximo 2 dias antes de dormir dentro do carro morto. Foi então que o vi. O Aurora Borealis Diner erguia-se como um farol desafiador na beira da cidade, o letreiro de neon piscando contra o céu vasto e indiferente. Era o tipo de lugar que parecia ter sido transplantado dos anos 1950 e abandonado para enfrentar sozinho as intempéries. Frisos cromados opacos por décadas de invernos rigorosos, janelas que refletiam mais do que revelavam. Mas colado no lado interno da porta de entrada, escrito com o que parecia letra aflita, havia um cartaz. Precisa-se de empregado. Turno da noite. Empurrei a porta e um sino tilintou com um som oco e solitário. A mulher atrás do balcão ergueu os olhos de uma pilha de recibos e vi seu rosto percorrer rapidamente uma sucessão de emoções. Esperança, depois cautela, depois algo que parecia assustadoramente resignação. Tinha uns 50 e poucos anos, talvez mais, cabelo grisalho puxado num coque severo e rugas profundas ao redor dos olhos, do tipo que vem de anos dormindo mal. Não estamos contratando, disse ela, mas os olhos voltaram ao cartaz na porta, traindo-a. O cartaz diz que estão, respondi, mantendo a voz firme. Havia aprendido há muito tempo a não demonstrar desespero, mesmo quando ele te corroía por dentro. Ela me estudou por um longo momento, o olhar afiado e avaliador. É daqui? Carro quebrou. Preciso de trabalho enquanto consertam. De onde você é? Hesitei. Isso importa? Algo no meu tom deve ter ressoado com ela, porque sua expressão suavizou um pouquinho. Marta, disse, sem estender a mão. O turno da noite é das 20 horas às 6 horas. Salário mínimo mais gorjetas, embora você não vá receber muitas. É basicamente café e torta para caminhoneiros e algum insônia ocasional. Fez uma pausa e acrescentou. Não é trabalho fácil. Consigo lidar com trabalho pesado. Não foi isso que eu disse. Virou-se e tirou um avental debaixo do balcão, azul marinho com Aurora Borealis Diner bordado em fio dourado desbotado. Ao me entregar, tirou do bolso da camisa um cartão laminado do tamanho de uma carta de baralho. Isso vem junto com o emprego. Leia, decore. Siga cada regra exatamente como está escrito. Peguei o cartão. Estava gasto nas bordas de tanto ser manuseado. O laminado amarelado pelo tempo. No topo, em letras de forma, Aurora Borealis Diner. Regras do turno da noite. Abaixo, 6 regras impressas em letra pequena e precisa. Li rapidamente. Algo sobre o reservado 3. Uma música. Janelas mostrando o tempo errado. Voz de criança, porta de porão de tempestade e a família Vulov. Pareciam aquelas regras de brincadeira que aparecem em filmes de terror. As que os personagens condenados riem antes de tudo dar errado. Isso é sério? Perguntei sem conseguir esconder o ceticismo da voz. O rosto de Marta endureceu, os olhos duros como sílex. Sua vida depende disso, disse. E não havia nada na voz dela além de medo e certeza absoluta. Decore ainda hoje à noite. Seu primeiro turno é amanhã. Esteja aqui às 19h45. Eu te treino nas primeiras noites. Quis perguntar mais, mas algo na postura dos ombros dela me disse que a conversa tinha acabado. Peguei o avental e o cartão e saí, o sino tilintando atrás de mim como um aviso que eu ainda não compreendia. As 3 noites seguintes passaram numa rotina estranha e tensa. Marta me mostrou o básico. A cafeteira que rangia como se tivesse tuberculose. A caixa registradora antiga que exigia um ângulo específico de pressão para abrir. O freezer que era mais frio do que tinha direito de ser. Mas principalmente me mostrou o reservado 3. Ficava no canto perto das janelas viradas para o norte, 4 lugares padrão com bancos de vinil vermelho que, de alguma forma, estavam mais impecáveis que qualquer outro reservado do Diner. A mesa estava impecável.
os saleiros e pimenteiros cheios e alinhados com precisão geométrica. Parecia que estava esperando alguém. Nunca sente ninguém ali entre 21 e 45. Marta instruiu na primeira noite, a voz baixa e urgente. Se alguém tentar sentar nesse horário, redirecione. Seja educada, mas firme. Por quê? Porque está reservado. Para quem? Ela me olhou com aqueles olhos exaustos e vi algo que fez minha pele arrepiar. Para pessoas que não precisam de cardápio. Por volta das 23 da minha segunda noite, um casal entrou, jovens, provavelmente turistas que tinham se perdido, e foram direto para o reservado 3. Eu estava no balcão, mas Marta se moveu com uma velocidade surpreendente, interceptando-os com um sorriso forçado e brilhante. Desculpem muito, esse reservado está reservado, mas tenho uma linda mesa na janela bem aqui. Guiou-os até o reservado 5 com a mão firme no cotovelo do homem. O casal trocou olhares confusos, mas não discutiu. Depois que saíram, Marta voltou ao balcão e se serviu de café com as mãos trêmulas. Marta, falei baixinho, o que está realmente acontecendo aqui? Siga as regras, Anya, respondeu sem me olhar nos olhos. Apenas siga as regras. Na terceira noite descobri o motivo. Era uma terça-feira, o que significava movimento fraco. Tivemos apenas 2 clientes a noite toda. Um caminhoneiro que tomou 4 xícaras de café e deixou $1 de gorjeta. E uma senhora idosa que pediu sopa e ficou olhando pela janela para a rodovia vazia, como se esperasse alguém que nunca chegaria. Às 21, o diner estava vazio, exceto eu e Marta. Marta olhou o relógio, um velho Timex com a lente rachada, e todo o seu corpo se retesou. É hora, disse suavemente. Lembre-se da regra 1. Não se aproxime do reservado. Não faça contato visual. Com quem? Perguntei. Mas ela já tinha virado e entrado na cozinha, deixando-me sozinha na frente. Fiquei atrás do balcão, o cartão laminado no bolso de repente parecendo pesar 5 quilos. O relógio na parede marcava 21h14, 21h15. Eles apareceram sem som, sem aviso, sem nenhum dos efeitos dramáticos que se esperaria. Num instante, o reservado 3 estava vazio. No seguinte, uma família de 4 pessoas estava sentada ali, perfeitamente imóvel. Um homem, ombros largos, casaco de veludo cotelê marrom que parecia de décadas atrás. Uma mulher com vestido florido e cardigã, cabelo escuro preso. Um menino de uns 12 anos, camisa listrada. Uma menininha de no máximo 8, vestido amarelo com acabamento branco. Os Vulov. Eu deveria ter desviado o olhar. A regra 1 era explícita, mas fiquei paralisada, minha mente racional lutando para processar o que meus olhos viam. Não eram transparentes nem fantasmagóricos no sentido cinematográfico. Eram sólidos, reais, mas errados de um jeito que eu não conseguia explicar. Os movimentos eram uma fração mais lentos, como assistir a um vídeo com taxa de quadros reduzida. As roupas tinham aquele tom apagado, ligeiramente desbotado de fotografias antigas. Observei pelo canto do olho, as mãos agarrando a borda do balcão. O pai, Ivan, como eu descobriria depois, olhava pela janela virada para o norte. Enquanto eu olhava, sua expressão começou a mudar. Confusão deu lugar à preocupação, depois a um horror crescente. A boca se abriu, e embora eu não ouvisse som algum, consegui ler o formato de um grito se formando. A mãe, Sasha, virou-se para olhar na mesma direção e vi seu rosto desmoronar na mesma expressão de terror absoluto. As crianças se agarraram aos pais, os rostinhos pequenos contorcidos de medo. A menininha enterrou a cabeça no ombro da mãe. Os olhos do menino estavam arregalados, refletindo algo que eu não via, mas sentia. Algo vasto, frio e inevitável. As luzes do diner piscaram 1, 2 vezes. A temperatura caiu tão de repente que minha respiração saiu em baforadas visíveis. As janelas viradas para o norte, que mostravam a clara noite de junho, de repente se cobriram de geada. Padrões intricados se espalhando pelo vidro, como acusações escritas em gelo. Além delas, eu poderia jurar que via uma nevasca furiosa, neve horizontal num vento que não deveria existir. E então, entre um piscar e outro, desapareceram. O reservado 3 estava vazio, as janelas limpas. A temperatura voltou ao normal. A única prova de que algo acontecera era a leve condensação no vidro e meu coração disparado. Marta saiu da cozinha, o rosto pálido, mas sem surpresa. Caminhou até o reservado 3 e limpou a mesa com um pano, embora não houvesse nada para limpar. Os movimentos eram mecânicos, ritualísticos. Senta,
disse sem me olhar. Fui até um banco no balcão com as pernas trêmulas. Marta serviu 2 xícaras de café e sentou-se diante de mim. Por um longo momento apenas encarou a xícara, vendo o vapor subir. O nome deles era Vulov, disse finalmente, a voz oca e distante. Ivan e Sasha, e os filhos, Alexei e Lena. 15 de janeiro de 1971. Houve uma nevasca, uma das piores já registradas nesta região. Estavam indo de Anchorage visitar parentes em Fairbanks. A uns 30 quilômetros ao norte daqui, o caminhão deles saiu da estrada. Tomou um gole de café, as mãos envolvendo a xícara como se tentasse extrair calor dela. Não morreram logo, continuou. O caminhão foi parar numa vala à beira da estrada. O acidente não os matou, os prendeu. Estavam vivos quando a nevasca chegou com força total. Vivos quando a temperatura caiu para 40 graus abaixo de zero. A equipe de busca os encontrou na manhã seguinte. Fez uma pausa, a voz baixando até quase um sussurro. Tinham congelado até a morte, todos os 4 ainda dentro do caminhão. O legista estimou que levaram de 6 a 8 horas. Sentiu o estômago revirar. Jesus! Eles não sabem que estão mortos, Anya, disse Marta, finalmente erguendo os olhos para mim, e vi lágrimas neles. Só sabem do terror. Todas as noites às 21h15, eles revivem aquele momento. O momento em que olharam pela janela e viram a tempestade chegando. O momento em que perceberam que ninguém viria salvá-los, que iriam morrer, sem parar, há 54 anos. Como isso é possível? Perguntei, embora não tivesse certeza se queria a resposta. Tem alguma coisa aqui, disse ela. Alguma coisa errada com este lugar. Ou talvez alguma coisa que foi atraída pelo que aconteceu com eles. Não sei o que veio primeiro. Um homem que trabalhou aqui, o velho Hemlock. Ele chamava de comedor de ecos. Passou anos tentando entender. Escreveu diários cheios de teorias. Apontou vagamente para o escritório. Disse que ele se alimenta de desespero, do momento em que a esperança morre. E os Vulov tiveram horas disso. Horas congelando lentamente, esperando um resgate que nunca veio. É isso que ele guarda. É disso que se alimenta. Olhei de volta para o reservado 3, tão inocente sob a luz fluorescente. E as regras. Hemlock descobriu por tentativa e erro. Erro terrível. A voz de Marta era amarga. 3 pessoas morreram antes que ele acertasse. As regras não são para proteger os Vulov. São para nos proteger. Para manter a entidade contida. Para impedir que se espalhe, que reivindique mais alguém. Não somos testemunhas, Anya. Somos carcereiros. Tirei o cartão laminado do bolso e olhei novamente. Desta vez, as palavras não pareciam absurdas. Pareciam uma tábua de salvação, uma barreira fina entre mim e algo vasto e faminto. Por que simplesmente não fecham o Diner? Perguntei. Abandonam? Hemlock tentou isso em 83. Deixou vazio por 3 meses. As anomalias se espalharam, começaram a acontecer nas casas das pessoas, na própria cidade. As pessoas relatavam ver os Vulov nos quintais, ouvir batidas nas portas dos porões de tempestade. A entidade precisa de testemunhas, precisa de alguém para manter o padrão. Quando estamos aqui seguindo as regras, ela fica contida neste prédio. Ela se levantou de repente, parecendo ter todos os anos que tinha. Você pode desistir. Não vou te julgar. Encontro outra pessoa ou continuo sozinha até não aguentar mais. Eu deveria ter desistido. Todo instinto gritava para eu sair pela porta e continuar andando. Mas pensei no meu carro morto, na conta bancária vazia e no fato de que não tinha para onde ir. E talvez, por baixo de todo aquele desespero prático, houvesse outra coisa. Um reconhecimento de que eu também fugia de algo que não conseguia nomear, presa num tipo próprio de looping. Eu fico, ouvi-me dizer. Marta assentiu lentamente, como se já esperasse isso. Então, decore essas regras como se sua vida dependesse delas. Por que depende? Olhei para o cartão nas minhas mãos, as 6 regras em letras desbotadas, e senti o peso do que acabara de aceitar se instalar sobre mim como geada numa janela. Isso não era um emprego, nem mesmo uma assombração, no sentido tradicional. Era uma jaula, e nós éramos os guardas. Os dias se misturaram às noites, e as noites se esticaram num looping interminável de café, torta e pavor. Fazia 2 semanas que eu trabalhava no Aurora Borealis Diner, quando o ritmo do lugar finalmente se instalou nos meus ossos. Não de forma confortável, mas com a familiaridade sombria de uma dor crônica com a qual se aprende a conviver. Todo turno começava igual. Chegar às 19h45, amarrar o avental azul marinho, conferir se o cartão laminado ainda estava no bolso.
Mesmo já tendo decorado cada palavra, as regras tinham virado um mantra, uma prece que eu recitava em silêncio enquanto reabastecia os açucareiros e preparava cafeteiras frescas que ficariam queimando lentamente pelas longas horas até o amanhecer. Mas era a espera que me esvaziava. Saber que às 21h15, como um relógio, eles apareceriam. Os Vulov, todas as noites, sem falta, materializavam-se no reservado 3, reviviam seu terror e sumiam, deixando apenas um leve cheiro de ozônio e meu coração acelerado. Aprendi a navegar em torno daquela janela de tempo como um marinheiro evita um redemoinho. Entre 21h e 21h45, eu me ocupava na cozinha ou na ponta mais distante do balcão, as costas cuidadosamente viradas para aquele canto. Nunca mais olhei diretamente para eles depois daquela primeira noite, mas sentia a presença. Uma pressão fria no ar, um escurecimento das luzes, o jeito como o som parecia abafado e distorcido. As pequenas anomalias vieram aos poucos, como uma maré lenta subindo. Havia um ponto frio perto do freezer que nada tinha a ver com refrigeração. Eu podia estar repondo suprimentos e de repente minha respiração saía em baforadas, os dedos ficando dormentes apesar do sistema de aquecimento opressivo do diner. O frio grudava em mim por minutos depois que eu saía da área, como se algo tivesse estendido a mão e roçado minha pele. Depois vieram os sons. Em noites calmas, quando o vento lá fora não passava de um sussurro, eu ouvia. Um uivo baixo e lamentoso que parecia vir de lugar nenhum e de todos os lados ao mesmo tempo. Durava apenas segundos, mas nesses instantes, o diner parecia menos um prédio e mais uma membrana fina esticada sobre algo vasto e faminto. Marta notava meu crescente desconforto, mas nada dizia. Movia-se pelos turnos com a eficiência mecânica de quem já fizera as pazes com o horror há muito tempo. Ou talvez tivesse simplesmente esgotado a energia necessária para ter medo. Era uma noite de quinta-feira, pouco depois das 22 horas, quando a regra número 2 se ativou pela primeira vez. O diner estava vazio exceto por nós. Os Vulov tinham vindo e ido na hora marcada, e eu limpava as mesas, grata pela repetição sem mente da tarefa. O velho rádio atrás do balcão tocava sua mistura habitual de rock clássico e baladas country cheias de estática, volume baixo o suficiente para ser apenas ruído de fundo. Então, a estática cresceu, estalando como gelo se partindo, e uma nova música começou. Reconheci imediatamente, não por conhecer a música, mas por saber o que significava. As notas iniciais eram dissonantes, erradas, como se o rádio tentasse tocar algo para o qual seus alto-falantes não tinham sido projetados. From Her to Eternity, a voz cantou distorcida e lenta, como uma fita tocada na velocidade errada. A xícara de café de Marta bateu no balcão com um estalo seco. Anya, parede agora. Não questionei. A regra número 2 estava gravada na memória. Se o rádio começar a tocar The Weeping Song do Nick Cave and the Bad Seeds, pare imediatamente o que está fazendo e vire-se para a parede da cozinha. Não se vire até a música terminar. Nos movemos em uníssono, virando as costas para o salão, encarando os azulejos manchados de gordura da cozinha. Apertei as palmas contra o azulejo frio, concentrando-me na textura, nas pequenas imperfeições na argamassa, qualquer coisa para me ancorar em algo real. A música continuou, mas já não era só música. Por baixo do barítono de Nick Cave, eu ouvia outros sons entrelaçados na melodia. O guincho de metal rasgando, o estalo de vidro se espatifando, o uivo de vento tão feroz que parecia gritar com voz humana. E por baixo de tudo, costurando como uma agulha, o som de uma criança chorando. Pequenos soluços sem esperança que apertavam meu peito. Não vire, sussurrou Marta, a voz quase inaudível sobre o pesadelo auditivo. Está nos mostrando a memória. Está digerindo. A temperatura despencou. Eu via minha respiração agora. Baforadas rápidas de vapor no ar repentinamente gelado. As luzes piscaram, projetando sombras dançantes na parede à minha frente. Eu queria desesperadamente virar para ver o que acontecia atrás de nós. Mas a mão de Marta encontrou meu braço e apertou forte. Ela quer que você olhe, disse. É assim que se espalha. É assim que reivindica. A música se esticou por um tempo impossível. Cada segundo uma eternidade. Ouvi o impacto novamente, mais alto agora, tão visceral que quase senti nos ossos. Um grito de mulher cortado, um homem gritando nomes. Alexei, Lena, a voz dele rouca de pânico. Então,
Bendita e misericordiosamente terminou. A última nota dissolveu-se em estática e o rádio desligou por completo, deixando-nos num silêncio absoluto que zumbia nos ouvidos. Nenhuma de nós se moveu por um longo momento. Quando Marta finalmente soltou meu braço e se virou, eu a segui com cautela. O diner parecia inalterado, reservado vazio, luzes zumbindo, tudo exatamente como deveria estar. Mas o ar parecia diferente, mais pesado, como se algo tivesse acabado de passar e deixado resíduo. Marta foi até o rádio e o desligou da tomada com mãos trêmulas. Foi a 4ª vez este ano, disse baixinho. Está ficando mais frequente. Sentamos no balcão e ela nos serviu café que nenhum de nós beberia. Na luz fluorescente, eu podia ver o quanto ela estava verdadeiramente exausta. Não só cansada, mas esvaziada, talhada fina por anos carregando um fardo que ninguém deveria carregar sozinho. O velho Hemlock, começou ela encarando a xícara, compilou as regras lá pelos anos 80. Era físico antes de se aposentar aqui no norte. Achava que conseguiria descobrir o que a entidade era, como funcionava. Passou 5 anos documentando tudo. O que aconteceu com ele? Perguntei. Encontraram ele em 87 no estacionamento lá fora. Hipotermia, disse o legista. O que fazia sentido. Era janeiro, 40 graus abaixo de zero com sensação térmica. Mas fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Quando fizeram a autópsia, encontraram gelo dentro dos pulmões como se ele tivesse respirado a própria nevasca. Minha xícara de café parou a meio caminho dos lábios. Ele não foi o primeiro, continuou Marta. Antes das regras, outros 3 funcionários morreram do mesmo jeito. Sempre à noite, sempre depois de violar um dos padrões que Hemlock começava a identificar. Um olhou diretamente para os Vulov. Um tentou avisar um cliente sobre o tempo nas janelas. Um abriu a porta do porão de tempestade. Ela encontrou meus olhos. A entidade não se alimenta apenas do desespero dos Vulov, Anya. Ela protege a fonte de alimento. As regras não são orientações. São um tratado negociado com sangue. Pensei na condensação com o padrão de geada que vira nas janelas, no frio que grudava na minha pele perto do freezer, e senti algo se apertar no peito. Você deveria ter me contado isso antes. Falei, mas sem raiva, só com um entendimento cansado. Você teria ficado? Não respondi porque ambas sabíamos que sim. Eu não tinha para onde ir. Era assim que essas coisas sempre funcionavam. A entidade não precisava caçar. Só esperava pelos desesperados, pelos perdidos, pelos que não tinham escolha a não ser atravessar aquela porta. 2 noites depois, a irmã de Marta teve uma emergência médica em Fairbanks. Ela saiu às 19 horas, culpa e preocupação brigando no rosto. Você vai ficar bem, disse, mas ouvi o ponto de interrogação. Siga as regras, todas elas. Volto antes do fechamento se puder. Assenti, amarrei o avental e vi as luzes traseiras dela desaparecerem na rodovia. 2 olhos vermelhos engolidos pela vasta escuridão. O turno correu bem, até que não correu mais. Os Vulov apareceram às 21h15, fizeram seu show silencioso de horror e sumiram às 21h26. Ocupei-me na cozinha, contando os minutos até a janela deles fechar, os ombros finalmente relaxando às 21h46. Estava na despensa repondo guardanapos quando ouvi. Com licença. A voz era pequena, trêmula, e vinha de algum lugar atrás de mim, embora a despensa estivesse vazia. Posso tomar um chocolate quente? Estou com tanto frio. Meu sangue virou gelo. Regra número 4. Cada célula do meu corpo gritava para eu me virar, olhar, ajudar quem quer que estivesse falando com aquela voz infantil de partir o coração. Mas eu sabia. Sabia que era Lena. A entidade usando a voz dela como máscara, me testando. Minha boca estava seca enquanto eu forçava as palavras. A cozinha está fechada. Por favor, disse a voz. E agora estava bem atrás de mim. Tão perto que eu quase sentia a respiração na nuca. Estou com tanto frio. Dói. Por favor, só algo quente. A cozinha está fechada. Repeti mais alto desta vez. E não disse mais nada. O silêncio que se seguiu foi pior que a voz. Pesava sobre mim, expectante, faminto. Então a porta do freezer atrás de mim chacoalhou violentamente na armação, o metal tremendo como se algo lá dentro tentasse sair. Mordi o lábio com força suficiente para sentir gosto de sangue e fiquei perfeitamente imóvel. O chacoalhar parou tão abruptamente quanto começou, mas antes que eu pudesse expirar aliviada, um novo som explodiu mais fundo na área de estoque. Batidas.
Batidas frenéticas e desesperadas na porta do porão de tempestade. Regra número 5. As batidas escalaram para socos, punhos contra a madeira com a força do puro desespero. Forcei as pernas a se moverem, a me levarem até a porta. Era de carvalho maciço e antigo, e eu sentia os impactos reverberando pelo chão. Nos deixe entrar. A voz estava abafada, mas clara, gelada e crua. Por favor, estamos congelando as crianças. Meu Deus, por favor, alguém nos ajude. Não conseguimos mais sentir as mãos. Era a voz de Ivan, o pai, implorando. Minha mão tremia enquanto eu a erguia até a porta. A madeira estava gelada, mais fria que qualquer coisa que eu já tivesse tocado. Eu via geada se espalhando de onde minha palma encostava, filamentos brancos rastejando pela superfície como veias. Comecei a contar de trás para frente. 10. As batidas ficaram mais frenéticas. Por favor, eu não consigo, não sinto mais a Lena. Ela não está respirando direito. Por favor. 9. Minha voz falhou. Meu filho está ficando azul. Por favor, por favor, por favor. 8. 7. 6. Forcei os números entre lágrimas que congelavam nas minhas bochechas. A voz dissolveu-se em gritos sem palavras. Pura agonia e terror. O som da esperança morrendo em tempo real. 5. 4. 3. 2. 1. Silêncio absoluto tão repentino e completo que parecia queda. Afastei a mão da porta e encarei a palma. A pele estava marcada com padrões brancos tênues. Não exatamente queimadura de frio, mas algo assustadoramente parecido. Linhas delicadas ramificadas como geada numa janela, concentradas onde minha palma pressionara a madeira. Não doíam, mas também não desapareciam. Meu telefone estava na mão antes que eu tomasse consciência de ter ligado. Marta atendeu no segundo toque. Anya, o que houve? Regra 4 e 5. Consegui dizer juntas e Marta. Ergui a mão marcada, embora ela não pudesse ver. Tocou em mim. A porta. Quando contei de trás para frente, algo aconteceu. Minha mão. O que tem sua mão? A voz dela ficou aguda de alarme. Está marcada como queimadura de frio, mas não, como cristais de gelo sob a pele. O silêncio do outro lado durou demais. Quando Marta finalmente falou, a voz tremia. A geada? Isso é novo. Nunca tinham tocado ninguém antes. Uma pausa. Anya, estou a 2 horas de distância. Tranque a porta da frente. Não deixe ninguém entrar. Não interaja com mais nada. Estou voltando. Desligou, deixando-me sozinha sob a luz fluorescente do diner. Olhei novamente para a palma, o delicado padrão de geada gravado na pele, e senti algo mudar na minha compreensão. As regras nos mantinham seguras porque nos mantinham separados. Observadores, não participantes. Mas algo tinha mudado. A entidade não estava mais apenas repetindo seu looping. Ela sabia que eu estava ali, e agora tinha me marcado. Eu não era mais apenas guardiã da jaula. De alguma forma, tinha me tornado parte do próprio horror. As marcas de geada na palma não desapareceram. 3 dias depois daquela noite sozinha no diner, os delicados padrões brancos permaneciam gravados na minha pele como uma marca de ferro. Não doíam, não se espalhavam, mas estavam sempre frios ao toque, como se eu tivesse prendido um pedaço daquela entidade dentro da minha própria carne. Quando passava os dedos sobre eles, quase ouvia o eco daquelas batidas desesperadas. Sentia o terror pressionado do outro lado da porta. Foi essa marca, mais do que qualquer outra coisa, que me levou à biblioteca pública de Frost End, numa tarde cinzenta de terça-feira, quando eu deveria estar dormindo antes do turno. A biblioteca era um prédio pequeno e castigado pelo tempo, espremido entre a loja de conveniência e o correio. A placa de madeira desbotada por décadas de invernos rigorosos. Lá dentro cheirava a papel velho e óleo de aquecimento. O tipo de lugar que parecia congelado no tempo. Estantes de livros rachados, cadeiras de vinil remendadas com silver tape e uma mesa de atendimento que parecia mais velha que a própria cidade. O bibliotecário era um homem de uns 70 e poucos anos. Óculos de armação metálica e suspensórios. A placa com o nome Harold. Ergueu os olhos de uma cruzadinha quando entrei, a expressão passando de leve curiosidade para reconhecimento cansado. Você é a garota nova do diner, disse. Não era pergunta. Anya, respondi. Preciso pesquisar uma coisa. Vocês guardam arquivos do jornal local? A caneta dele parou no meio de uma palavra. Depende do que está procurando. Tirei a mão do bolso e mostrei as marcas de geada. A família Vulov, janeiro de 1971. O rosto de Harold empalideceu.
Abaixou a caneta com cuidado deliberado, tirou os óculos e limpou na camisa. Uma tática de adiamento, ganhando tempo para decidir algo. Finalmente levantou-se. O microfilme fica na sala dos fundos, disse baixinho. O Frost and Sentinel. Vou te instalar. O leitor de microfilme era antigo, a tela amarelada e piscando. Harold carregou os rolos com eficiência praticada, as mãos tremendo levemente enquanto enfiava o filme. 16 de janeiro de 1971. Murmurou avançando os quadros. Primeira página. A manchete apareceu em preto e branco granulado. Família local perece em tragédia de nevasca. Inclinei-me mais perto, minha respiração embaçando a tela. O artigo descrevia a descoberta do caminhão dos Vulov a 30 quilômetros ao norte de Frost End, soterrado por montes de neve após a pior nevasca em uma década. Ivan Vulov, 38, Sasha Vulov, 35. Seus filhos, Alexei, 12, e Lena, 8. Todos os 4 encontrados mortos dentro do veículo, vítimas de exposição e hipotermia. Autoridades acreditam que a família se desorientou durante a tempestade e caiu numa vala à beira da estrada por volta das 18h30 do dia 15 de janeiro. Li em voz alta. Equipes de busca localizaram o veículo aproximadamente às 8h da manhã seguinte. Harold passou por mim e avançou o filme mais alguns quadros. Essa é a história pública. Isso aqui saiu 2 semanas depois. Um artigo menor apareceu enterrado na página 6. Relatório do legista detalha a tragédia dos Vulov. Meu estômago se revirou enquanto lia. O legista determinara que os Vulov não morreram no impacto. O acidente danificou o sistema de aquecimento do caminhão e travou as portas, mas a família sobreviveu ao acidente inicial. Estavam presos, conscientes e cientes enquanto a temperatura caía para 43 graus abaixo de zero. Com base em cálculos de temperatura corporal e análise de conteúdo gástrico, o legista estimou que sobreviveram entre 6 e 8 horas antes de sucumbir à hipotermia. A criança mais nova, Lena Vulov, foi encontrada agarrada nos braços da mãe, dizia o relatório. Evidências sugerem que a família permaneceu alerta e comunicativa pela maior parte do suplício. Múltiplos sinais de socorro foram encontrados riscados no interior do caminhão. Sentei-me de volta, a mão marcada apertada contra o peito. De 6 a 8 horas, uma noite inteira de frio, de esperança morrendo lentamente, de acreditar que o resgate viria e depois perceber que não viria, de ver seus filhos congelarem. Eles não apenas morreram, sussurrei. Esperaram para morrer. Harold assentiu devagar. A entidade não se alimenta da morte, não é? Se alimenta daquele momento entre esperança e aceitação. Os Vulov tiveram horas disso. Tudo se encaixou com horrível clareza. As batidas na porta do porão de tempestade não eram eles tentando escapar do caminhão. Era a memória de Ivan tentando tirar a família, socando portas travadas enquanto a nevasca rugia lá fora. A voz de Lena pedindo chocolate quente não era uma assombração aleatória. Era o que ela pedira naquelas horas finais, quando os lábios estavam ficando azuis e os dedos não sentiam mais. O looping não era só o momento em que viram a morte chegando. Era todo o período agonizante da morte deles. A entidade, falei, olhando para Harold. Marta mencionou alguém que estudou isso, o velho Hemlock. A expressão de Harold mudou. Algo entre alívio e tristeza atravessando suas feições marcadas pelo tempo. Desapareceu numa sala dos fundos e voltou minutos depois carregando uma caixa de papelão de banco, o papelão amolecido pela idade. Thomas Hemlock deixou isso comigo em 1987, disse, colocando-a na mesa ao lado do leitor de microfilme. Fez prometer que só entregaria a alguém que fizesse as perguntas certas. Disse que eu saberia quando acontecesse. Apontou para minha palma marcada. Acho que isso conta. Dentro da caixa havia diários. 5 cadernos encadernados em couro cheios de letra densa, diagramas e recortes de jornal. Abri o primeiro, datado de março de 1982. Cheguei à compreensão. Começava a letra precisa de Hemlock, de que o que assombra o Aurora Borealis Diner não é um fantasma no sentido tradicional, mas sim uma ferida no tecido da realidade. Eu o chamo de comedor de ecos. Folheei páginas de observações, teorias e tentativas desesperadas de explicação científica. Hemlock fora físico antes de se aposentar no Alasca, e sua abordagem era metódica, quase clínica, mesmo enquanto o horror do que descrevia transpirava por cada palavra. A entidade existe fora do tempo linear. Li em voz alta.
não assombra um local tanto quanto cria um bolsão de desespero recursivo, um looping de alimentação que se sustenta na energia psíquica de sofrimento profundo. Os Vulov não são espíritos. São ecos, impressões de consciência presas no momento em que a esperança se transforma em terror absoluto. Mais adiante, Hemlock teorizava que a entidade fora atraída a Frost End por algo mais antigo, uma ferida criada pelo desespero coletivo de incontáveis criaturas que morreram na selva do Alasca ao longo de milênios. Os Vulov tinham sido simplesmente a fonte mais recente e mais potente da frequência emocional específica que ela consumia. Mas foi o último diário, datado de outubro de 1987, que fez minha respiração prender. Acredito ter encontrado um modo de libertá-los, escreveu Hemlock. Não pela força ou contenção, mas pelo reconhecimento. A entidade se alimenta do desespero que vem de ser esquecido, de morrer sozinho e sem ser lembrado. Se os Vulov pudessem ser mostrados, verdadeiramente mostrados, que são lembrados, que suas mortes importaram, que não foram esquecidos, a entidade perderia a aderência à energia psíquica deles. Poderiam finalmente descansar. Ele delineara um plano, um culto memorial realizado no diner durante a janela de manifestação. Reunir a comunidade, falar os nomes deles, provar que não tinham sido esquecidos, mostrar que o sofrimento acabara. A última entrada era de 3 de novembro de 1987. Tentarei o memorial amanhã. Se funcionar, o horror termina. Caso contrário, rezo para que quem encontrar isto entenda o que deve ser feito. Harold pigarreou. Encontraram Thomas no estacionamento em 5 de novembro. Hipotermia, disse o legista. Mas ele estava com um casaco próprio para 50 graus abaixo de zero, e a temperatura naquela noite era só de -6. Encontraram gelo dentro dos pulmões. Olhei para os diários espalhados à minha frente, para a cuidadosa documentação do horror e o fio tênue de esperança tecido por eles. Hemlock tentara sozinho. Fracassara porque tentara sozinho. Preciso mostrar isso para a Marta, falei. Harold assentiu. Acho que Thomas gostaria disso. Naquela noite, antes do turno, espalhei os diários sobre uma das mesas do diner. Marta leu em silêncio, o café esfriando ao lado, a expressão passando por reconhecimento, luto e finalmente algo que parecia determinação. Ele estava certo. Disse por fim sobre tudo isso e sobre o plano, ergueu os olhos para mim. Podemos tentar de novo. Não exatamente no aniversário. Já perdemos por meses. Mas podemos fazer o memorial neste verão, 15 de junho. Isso marcará 54 anos e 5 meses, perto o suficiente para honrá-los direito. Entendi a lógica. Planejar algo tão significativo levaria tempo. Encontrar parentes, reunir a comunidade, preparar, e havia algo simbolicamente poderoso em escolher nossa própria data em vez de ficar preso ao calendário da entidade. Vamos precisar encontrar alguém que os conheceu, falei. Alguém que possa falar deles pessoalmente. Marta já assentia. Deixe comigo. Sasha tinha família em Anchorage, uma prima, se ainda estiver viva. No mês seguinte, enquanto a primavera virava verão e preparávamos tudo, a entidade reagiu. As manifestações mudaram. Os Vulov começaram a aparecer antes das 21h15. Primeiro 5 minutos, depois 10. Apareciam em lugares onde não deveriam. Vislumbrei Lena perto do freezer às 19 horas. O vestido amarelo gritando contra o cinza industrial. Marta viu Ivan no estacionamento ao amanhecer, olhando para a rodovia. Os pontos frios se multiplicaram. As janelas se cobriam de geada mesmo em dias quentes de junho. O rádio tocava fragmentos da música do choro em horários aleatórios. Nunca o suficiente para ativar a regra 2, só o bastante para nos manter no limite. E então, numa noite durante a manifestação regular das 21h15, Ivan Vulov virou a cabeça e olhou diretamente para mim. Seus olhos eram do branco acinzentado da neblina congelante. A boca se abriu e a voz saiu como gelo rachando. Você vem? Estamos esperando. Fiquei paralisada, lembrando da regra 6. Mantenha a calma. Responda com sinceridade. Mas eu não tinha resposta. Não sabia o que ele perguntava. Ao lado dele, as janelas viradas para o norte mostravam uma nevasca pressionando o vidro com força sobrenatural. Neve horizontal num vento que uivava silenciosamente. O vidro curvava-se para dentro como se algo vasto se encostasse do outro lado. Então desapareceram, deixando apenas o cheiro de ozônio e meu coração disparado.
Ela sabe, disse Marta baixinho. Sabe que estamos planejando algo. Ela estava certa. A entidade sentia a perturbação chegando. Sentia que preparávamos cortar sua conexão com a fonte de alimento. Estava lutando do único jeito que conhecia. Pelo medo, pela escalada, pela ameaça de se espalhar além do confinamento. Mas não paramos. As ligações de Marta deram resultado. A prima de Sasha, uma mulher chamada Nadia Vulov-Chen, estava viva e morava em Anchorage. Quando Marta explicou o que queríamos fazer, houve um longo silêncio no telefone. Então, eu vou. Deveria ter feito algo assim anos atrás. Imprimimos panfletos, colamos avisos na loja de conveniência e no correio. Culto memorial pela família Vulov, 15 de junho, 21 horas, Aurora Borealis Diner. Para nossa surpresa, as pessoas responderam. Velhos que lembravam da tragédia. Moradores mais jovens que tinham ouvido as histórias. Amigos de Marta, Harold, o bibliotecário, até o mecânico que finalmente consertara meu carro. Tinham sido 3 meses, mas eu ficara, e agora não pretendia ir embora até aquilo terminar. 15 de junho chegou com um alerta meteorológico. Nevasca anormal prevista para a região de Frost End nesta noite, anunciou o rádio pela manhã. Condições fora de época se desenvolvendo. Viajantes aconselhados a ter extremo cuidado. Olhei pelas janelas do diner para o sol brilhante de junho, para as colinas verdes e as flores silvestres florescendo ao longo da rodovia. O termômetro marcava 20 Bricileres. Não deveria haver neve, não no meio do verão do Alasca. Marta e eu nos entreolhamos através do salão. Pelo vidro, o céu ao norte já escurecia de forma anormal, nuvens girando em padrões que não combinavam com nenhum sistema climático que eu já tivesse visto. Ela sabe, falei. Claro que sabe, respondeu Marta, o maxilar travado. Viemos buscar a refeição dela. Conforme a tarde avançava, a temperatura começou a cair. À noitinha, quando as pessoas começaram a chegar para o memorial, os primeiros flocos de neve caíam contra o sol de verão. Flocos gordos e molhados que não deveriam existir, que desafiavam todas as leis naturais. A entidade estava reescrevendo a própria realidade, puxando o inverno para dentro do verão, tentando recriar as condições daquela noite de janeiro de 54 anos atrás. Senti as marcas de geada na palma pulsarem de frio. Lá fora, a tempestade impossível ganhava força. Dentro, montamos cadeiras dobráveis e acendemos velas. A entidade estava lutando. Mas pela primeira vez desde que chegara a Frost End, eu entendia algo que Hemlock soubera. Às vezes, a única forma de acabar com um horror é enfrentá-lo de frente. Recusar-se a deixar o medo e o desespero terem a última palavra. Esta noite lembraríamos dos Vulov. Esta noite quebraríamos o looping deles. Ou morreríamos tentando. Às 20 horas, o estacionamento estava lotado. Eu observava pelas janelas do diner, enquanto carros chegavam um atrás do outro, os faróis cortando a neve que engrossava e não deveria existir. Famílias saíam, embrulhadas em casacos de verão puxados às pressas por cima de camisetas. A respiração embaçando no ar que caíra 17 graus em 3 horas. A tempestade impossível rodopiava ao redor deles. Neve de junho caindo como acusações de um céu que escurecia. Dentro, o Aurora Borealis Diner tinha sido transformado. Marta e eu afastáramos as mesas para criar um espaço aberto de frente para o reservado 3, montando cadeiras dobráveis emprestadas do centro comunitário. Velas forravam todas as superfícies, o balcão, os parapeitos das janelas, as mesas, as chamas firmes e quentes contra a escuridão sobrenatural que pressionava o vidro. No centro de tudo, sobre uma mesinha coberta com tecido branco, estava uma foto emoldurada que encontramos nos arquivos do Sentinel. A família Vulov em tempos mais felizes. Ivan com o braço ao redor de Sasha, ambos sorrindo. Alexei e Lena rindo para a câmera, dentes de leite faltando e vivos. Ela chegou, disse Marta baixinho tocando meu braço. Virei-me e vi uma senhora idosa sendo ajudada a entrar por Harold, o bibliotecário. Era pequena, curvada pela idade, o cabelo branco coberto por um lenço salpicado de flocos de neve que derretiam. Mas os olhos, quando encontraram os meus, eram vivos e claros e carregavam o peso de décadas de luto. Nadia Vulov-Chen, disse Marta, fazendo as apresentações. Esta é Anya. Nadia pegou minha mão nas dela. O aperto era surpreendentemente firme, mas senti o tremor quando viu minha palma. As marcas de geada ainda visíveis, pálidas contra a pele. Então é verdade, sussurrou.
Todos esses anos? A voz falhou. Pensei que estivessem em paz. Olhou para o reservado 3 e lágrimas encheram seus olhos. Minha prima Sasha. Crescemos como irmãs. Quando ela morreu, a voz quebrou. Nunca consegui me despedir. Hoje você vai. Falei com mais certeza do que sentia. Às 21h, 43 pessoas enchiam o diner. Reconheci rostos da cidade. O mecânico que consertara meu carro, o funcionário do correio, a velha senhora Henderson que sempre pedia sopa. Harold sentava perto da frente, os diários de Hemlock no colo como talismã. Outros que eu não conhecia, gente que viera de cidades vizinhas, atraída pelos panfletos ou por memórias antigas ou por algo que não conseguiam nomear. A tempestade lá fora rugia com fúria crescente. Neve acumulava contra as janelas, o vento uivava como algo ferido e raivoso. A temperatura dentro caíra apesar do aquecimento no máximo. Todos mantinham os casacos postos, a respiração visível em pequenas nuvens. Marta olhou o relógio. 5 minutos, disse baixinho. Assenti e fui para a frente do grupo, ficando ao lado da fotografia. Meu coração batia contra as costelas. As velas piscaram em uníssono, como se tocadas por uma respiração que vinha de todos os lados e de nenhum. Obrigada a todos por terem vindo. Comecei. A voz mais firme do que esperava. Estamos aqui esta noite para lembrar 4 pessoas que morreram há 54 anos numa noite de janeiro muito parecida com esta. Apontei para a tempestade impossível lá fora. Os Vulov, Ivan, Sasha, Alexei e Lena. Eram uma família. Eram amados. E por tempo demais seu sofrimento foi esquecido. Expliquei o que pretendíamos fazer, embora sentisse que a maioria já entendia. Alguns tinham sido tocados pelo alcance da entidade ao longo dos anos. Pontos frios nas casas, vozes leves no vento, sonhos de congelar. Tinham vindo não só para ajudar os Vulov, mas para ajudar a si mesmos, para empurrar de volta o horror que infiltrara as bordas da comunidade. Quando eles aparecerem, falei, encontrando olhares pelo salão, vamos mostrar algo que não viram em 54 anos. Vamos mostrar que não foram esquecidos, que importam, que suas mortes não foram sem sentido. O relógio de Marta apitou. 21h15. Por um momento, nada aconteceu. O diner estava silencioso, exceto pelo uivo do vento e a respiração coletiva contida de 43 pessoas. Então o ar no reservado 3 começou a tremeluzir. Eles se materializaram como sempre. Ivan com seu casaco de veludo cotelê marrom, Sasha com o vestido florido, Alex e Lena encolhidos perto. Mas desta vez algo estava diferente. Apareceram e então pararam. Congelaram no meio do movimento como se o looping tivesse batido num obstáculo inesperado. O rosto de Ivan, normalmente travado naquela expressão de horror crescente, piscou com confusão. Olhou ao redor do diner, vendo não o restaurante vazio de todas as noites anteriores, mas uma multidão de pessoas observando, esperando, testemunhando. Seu olhar caiu na fotografia, na imagem da família viva e sorridente. Sasha soltou um som que nunca tinham feito antes, rompeu o silêncio habitual, apertou os filhos mais forte, mas não de terror, de reconhecimento. Agora, sussurrou Marta. Avancei, a voz clara e forte. Ivan Vulov, Sasha Vulov, Alexei Vulov, Lena Vulov. Falei cada nome como uma prece, como âncora. Vocês são lembrados. Não estão mais sozinhos. Pelo salão, vozes se juntaram à minha. Vocês são lembrados. Não estão mais sozinhos. A entidade reagiu imediatamente. O diner tremeu. Um tremor violento que derrubou velas e jogou a fotografia no chão. O rádio atrás do balcão explodiu em vida. Não com a música do choro, mas com um grito de estática tão alto que várias pessoas taparam os ouvidos. As janelas curvaram-se para dentro sob pressão impossível, geada se espalhando pelo vidro em padrões que pareciam rostos gritando. A temperatura despencou. Minha respiração saía em nuvens de cristais de gelo. O frio fantasma era cortante, cruel, desesperado. A entidade lutava, tentando reafirmar o controle, puxar os Vulov de volta para o looping de desespero do qual se alimentara por décadas. Mas Nadia se levantou. A velha senhora avançou com determinação e eu a ajudei a se equilibrar enquanto se aproximava do reservado 3. Olhou para a forma confusa e tremeluzente de Sasha, com olhos cheios de amor e luto. Sasha, disse Nadia, a voz falhando. Sou eu, Nadia. Lembra? Brincávamos no prado atrás da casa da vovó. Você me ensinou a trançar coroas de flores. Lágrimas corriam por suas bochechas marcadas.
Senti sua falta todos os dias nesses 54 anos, mas você não precisa mais sofrer, não precisa mais ter medo. Pode descansar agora. A entidade gritou. Não um som, mas uma sensação, uma pressão no crânio, uma ironia no ar. As luzes piscaram loucamente. A nevasca lá fora rugia com a fúria de algo morrendo. Mas algo mudava nos Vulov. O terror nos rostos, aquela expressão congelada de horror indefeso começou a derreter. Confusão deu lugar a reconhecimento, depois a algo que parecia compreensão. A mão de Sasha se estendeu para Nadia, sem tocar de fato, mas o gesto era claro. Gratidão, amor, liberação. Ivan me olhou, e pela primeira vez seus olhos não eram o branco acinzentado da neblina congelante. Eram castanhos, humanos, conscientes. A boca se moveu e, embora nenhum som saísse, consegui ler os lábios. Obrigado. A pequena Lena, que eu ouvira chorar por chocolate quente na escuridão, que ficara presa no terror por mais tempo do que vivera, sorriu. Era um sorriso pequeno e hesitante, mas transformou completamente seu rosto. A família Vulov se virou. Não para as janelas viradas ao norte onde a nevasca fantasma rugia. Não para a memória da morte, mas para a porta da frente, para a saída. Caminharam juntos de mãos dadas, através da multidão. As pessoas estendiam as mãos enquanto passavam, sem tocar, mas oferecendo gestos de compaixão, de reconhecimento, de amor. A cada passo, as formas dos Vulov ficavam mais tênues, mais translúcidas, mas paradoxalmente mais em paz. A dor se dissolvia, o medo se erguia. Na porta, Sasha virou-se uma última vez. Olhou para mim, para Marta, para Nadia, para todos nós que tínhamos nos reunido para lembrá-los. Seus lábios se moveram. Não fomos esquecidos. Então atravessaram a porta e entraram na impossível nevasca de junho. E se dissolveram, não na escuridão, não no horror, mas na luz. Suas formas se desfizeram como se fossem feitas de estrelas, espalhando-se para cima no céu noturno, numa cascata de brilho que parecia exatamente a aurora boreal, verde, dourada e etérea, dançando na escuridão. A aurora boreal, o mais belo memorial da natureza. No instante em que se dissiparam por completo, a tempestade parou. Não gradualmente, instantaneamente. O vento uivante cortou no meio do grito. A neve parou de cair. Pelas janelas, vi as nuvens se rasgarem, revelando o céu claro de junho que deveria ter estado lá o tempo todo. A temperatura dentro do diner subiu tão rápido que condensação se formou em todas as superfícies frias. A presença opressiva, aquele peso que eu carregara por meses sem perceber totalmente que estava lá, se ergueu. O ar ficou limpo, leve, livre. Alguém começou a chorar, depois outro. Não de medo ou horror, mas de alívio, de liberação, da compreensão simples e profunda de que algo terrível finalmente terminara. 4 meses depois, eu estava sozinha no Aurora Borealis Diner, numa noite tranquila de dezembro, trancando depois do meu turno como gerente do dia. Marta se aposentara em setembro, mudando-se para Anchorage para ficar perto da irmã. Deixara o diner para mim, assinando os papéis com mãos trêmulas e olhos cheios de lágrimas. Você os libertou, dissera. Libertou todos nós. Mantenha este lugar funcionando, mas não como prisão. Como diner. Só um diner. E era o que tinha se tornado. O reservado 3 era só um reservado agora, geralmente ocupado por caminhoneiros tomando café ou famílias pedindo torta. O cartão laminado com as 6 regras estava na gaveta do meu escritório, uma curiosidade histórica. Mostrei uma vez para Harold e combinamos doar para a sociedade histórica local eventualmente, junto com os diários de Hemlock. As manifestações tinham parado completamente depois daquela noite de junho. Nenhum ponto frio, nenhuma voz fantasma, nenhuma janela mostrando o tempo impossível. A entidade, privada de sua fonte principal de alimento, tinha ficado dormente ou talvez seguido em frente ou simplesmente deixado de existir. Gosto de pensar que foi o último. Que ao libertar os Vulov, curamos a ferida na realidade que criara o comedor de ecos em primeiro lugar. Fui até o reservado 3 e coloquei uma caneca de chocolate quente. Tinha feito chocolate de verdade com marshmallows boiando por cima, ainda fumegante. Não porque uma regra me obrigasse, não porque uma voz de criança pediria das sombras, mas porque parecia certo. Um gesto de lembrança, um pequeno ritual de paz. Fiquei ali um momento, a mão apoiada na mesa, e sorri. Por apenas um batimento cardíaco, senti.
Uma onda de calor que nada tinha a ver com o aquecimento do dinner. E no vento lá fora, embora a noite estivesse calma, ouvi algo que poderia ter sido risada, jovem, feliz, livre. As marcas de geada na minha palma tinham desaparecido meses atrás, deixando apenas o traço mais tênue, como cicatriz de uma ferida finalmente curada. Eles estavam em paz, e eu finalmente também estava.